estou usando a função de voz do celular porque não sou muito bom com as palavras e odeio ficar digitando. Isso aconteceu há uns 7 ou 8 anos. Ou talvez 6. Minha vida tem sido um caos total desde então. Então minha cabeça está cheia de memórias bagunçadas. Era véspera de Ano Novo e eu ainda namorava a minha ex, a Mariana. Estávamos voltando de uma festa quando tudo degringolou. Devia ser bem depois da meia-noite, porque eu lembro de estar exausto. Dirigir no Ano Novo não é a decisão mais inteligente do mundo, mas não tínhamos escolha. A festa foi na casa de um amigo dela, mas como fomos convidados de última hora, não tinha lugar para dormirmos. O caminho era longo, uns 30 minutos de estrada. As estradas estavam praticamente desertas, o que foi um alívio na hora. Tinha chovido granizo mais cedo e a pista da serra estava um gelo só, extremamente perigosa. A Mariana estava quase apagada no banco do passageiro. Eu deixei o aquecedor no máximo e coloquei uma playlist de rock pesado só para não pegar no sono, sabe como é? Estávamos a uns 10 minutos da casa dela quando aconteceu. Eu nem sei como descrever o que vi. Em um segundo a estrada estava vazia e no próximo tinha uma mulher parada bem no meio da pista. Ela não estava atravessando nem nada. Ela estava lá, de frente para o meu carro, como se estivesse esperando por nós. Meu cérebro não conseguiu processar aquilo rápido o suficiente. Eu já estava pisando fundo no freio antes mesmo de entender o que estava encarando. Foi aí que eu vi. Ela estava segurando uma faca. Era uma faca de cozinha enorme, daquelas de cortar carne. Os meus faróis estavam iluminando ela totalmente e eu conseguia ver o rosto dela. Estava todo retorcido, como se ela estivesse chorando ou gritando, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Era uma visão doentia. Eu acho que nunca tive um reflexo tão rápido na vida. Eu dei um solavanco no volante para a direita para não atropelar ela, mas no segundo em que fiz isso, ela avançou contra o carro. Eu ouvi o barulho do impacto antes mesmo de entender o que estava acontecendo ali no meio daquela escuridão. Mesmo no meio daquele caos, eu entendi exatamente o que ela fez. Ela golpeou o carro com a faca enquanto eu passava por ela. Aquela manobra brusca, combinada com o gelo na pista, foi demais para o veículo. Senti os pneus perderem a aderência e, de repente, estávamos rodando sem parar. A Mariana acordou no susto e começou a entrar em pânico total. Eu segurava o volante com toda a força, como se isso fosse adiantar algo, mas não tinha o que fazer. O carro estava fora de controle. Demos um giro de 180 graus e paramos virados para a direção oposta. Quando o choque de quase morrer passou, olhei pelo para-brisa e senti meu estômago revirar. Estávamos de frente para onde vínhamos. De frente para ela. Ela estava a uns 10 metros de distância, ainda segurando aquela faca, iluminada pelos faróis como se fosse uma cena de filme de terror. Ela vinha mancando na nossa direção, tentando ser rápida, mas estava claramente ferida. E ela gritava algo que eu não conseguia entender. Era um som gutural, sem sentido, que parecia mais um animal do que um ser humano. Foi a coisa mais aterrorizante que já vi com meus próprios olhos. A Mariana gritava para eu fazer alguma coisa, mas eu estava congelado. Não conseguia desviar o olhar daquela mulher vindo para cima de nós. As roupas dela estavam rasgadas e sujas, e o cabelo todo emaranhado e selvagem. Não sei se estava drogada ou em surto, mas não tinha nada nos olhos dela. O olhar dela era vazio, parecia um morto-vivo caminhando. Ela estava a poucos metros quando meu instinto de sobrevivência finalmente despertou. Engatei a marcha e pisei fundo. Os pneus giraram em falso no gelo por um segundo terrível, antes de pegarem tração e o carro começar a andar. Achei que estávamos livres, mas eu estava errado. Não sei como ela foi tão rápida. Em um segundo ela estava na frente do carro e no próximo ela estava em cima dele. Ela se jogou no capô e sentiu o carro inteiro balançar com o impacto. A Mariana não parava de gritar. Eu xingava e aquela mulher estava agarrada ao capô com uma mão enquanto esfaqueava o para-brisa com a outra, sem parar, repetidas vezes. Eu senti que ela ia invadir o carro e me matar. Pensei que ia morrer ali mesmo. Eu não conseguia enxergar ou pensar direito. Só comecei a balançar o volante de um lado para o outro o mais forte que podia. A mulher deslizava pelo capô, mas não soltava de jeito nenhum. Ela continuava soltando aquele grito horrível, e o rosto dela estava a centímetros do vidro. Juro por Deus que os olhos dela ficaram fixos nos meus o tempo todo. Na terceira ou quarta manobra brusca, ela finalmente perdeu o equilíbrio. Eu vi ela rolar pelo lado do capô e atingir o asfalto com força antes de deslizar para o acostamento. O carro deu uma rabiada, mas dessa vez eu consegui manter o controle e estabilizar a direção. Olhei pelo retrovisor e vi ela caída lá. Não se mexia. Uma parte de mim queria parar.
Sei que parece loucura depois de tudo, mas pensei que talvez eu tivesse matado ela. Pensei que talvez fosse apenas alguém doente precisando de ajuda e eu tinha acabado com a vida dela. A Mariana segurou meu braço e disse para eu não parar de jeito nenhum. Ela estava tremendo e repetia que precisávamos ir embora, que aquilo não era problema nosso e não podíamos nos envolver. Eu disse que deveríamos pelo menos ligar para a polícia, mas ela cortou a ideia na hora. Disse que a culpa cairia sobre nós porque tínhamos bebido na festa e que ninguém acreditaria na nossa história. Disse que seríamos presos. Na hora, a Mariana foi tão persuasiva e urgente que acabei seguindo o que ela dizia. Ela sempre foi assim, sabe? Quase manipuladora. Deixei aquela mulher na beira da estrada, dirigi até em casa e não contei para ninguém. Ainda me sinto mal só de pensar nisso. O estrago no carro nem foi tão grande. Só o para-brisa rachado, marcas de faca no vidro do motorista e uns riscos no capô. Por incrível que pareça, não tinha sangue no carro. Consertei tudo uma semana depois, mas a culpa ficou comigo por meses. Eu ficava checando as notícias locais, esperando ver algo sobre um corpo encontrado naquela estrada, mas nunca apareceu nada. Não sei se isso me fazia sentir melhor ou pior, para ser sincero. Fico pensando se ela levantou e sumiu no mato. Mas o que mais me ferrou foi a Mariana. Ela agiu como se nada tivesse acontecido. Em 2 dias, já estava fazendo planos e saindo com amigos. Quando tentei tocar no assunto, ela ficou irritada. Disse que eu era dramático e que fizemos o necessário. Eu olhava para ela e pensava, como você pode ser tão fria? Uma mulher tentou nos matar e talvez nós a tenhamos matado, e você quer só esquecer? Terminamos meses depois por outros motivos, mas aquela noite mudou como eu a via. Uma experiência dessas não se esquece em 2 dias. Eu posso ter tirado uma vida ou quase perdido a minha. Isso não é algo que você simplesmente apaga da mente. Eu estudei na USP e lá conheci o Lucas. Ele é de Tóquio, descendente de japoneses e um dos caras mais geniais que já vi na área de tecnologia. Hoje eu moro em São Paulo e ele voltou para o Japão, mas a gente sempre se fala por vídeo. O que aconteceu no último Réveillon desafia qualquer lógica geográfica ou física que eu conheça. Tóquio está exatamente 12 horas à frente de Brasília. Guarde bem esse detalhe, porque ele é a chave para o impossível. Enquanto eu estava começando meu dia 31 de dezembro aqui, ele já estava celebrando a virada do ano lá no Japão. O que nós dois vivemos com a mesma pessoa, em continentes diferentes, é algo que me tira o sono até hoje. Eu passei a virada com 2 grandes amigos em um rooftop badalado na Vila Madalena. Estava uma energia incrível, o lugar era de alto nível e a vista da cidade era absurda. Por volta das 11h30 da noite, eu estava no bar e comecei a conversar com uma garota que estava sozinha. O nome dela era Beatriz. Ela tinha uma vibração difícil de descrever, era engraçada, inteligente e a conversa fluía sem esforço nenhum. Ficamos ali uns minutos e ela logo me puxou para a pista de dança. Ela riu quando eu perguntei o nome dela de novo e disse, pode me chamar de Bia, é mais fácil. Ela até pegou uma caneta e escreveu o nome dela na minha mão, dizendo que era para eu não esquecer dela depois dos drinks. A química foi instantânea. Dançamos, conversamos mais e nos beijamos exatamente à meia-noite, com os fogos estourando sobre São Paulo. Por volta de 1 da manhã, decidimos sair de lá e fomos para o meu apartamento em Pinheiros. Vou pular os detalhes daquela noite, mas posso dizer que foi marcante. Ficamos acordados conversando por horas depois e eu acabei descobrindo muita coisa sobre a vida dela. Ela me contou que era originalmente de Curitiba e que trabalhava como designer gráfica, mas que a grande paixão dela eram os murais de lambe-lambe e arte urbana. Ela disse que tinha feito muita coisa nas ruas antes de migrar para o design digital tradicional em agências. A Bia me deu detalhes muito específicos. O segundo nome dela era Helena, que também era o nome da mãe dela, uma designer de joias famosa na região sul. Ela falou dos 2 cachorros dela, o Pipoca e a Mel. Disse que o aniversário dela era no dia 12 de outubro e que a melhor amiga de infância morava em uma vilinha minúscula na Itália chamada Civita. São detalhes aleatórios, eu sei, mas eles se tornaram a prova do bizarro mais tarde. Em certo ponto, ela comentou que as roupas dela estavam cheirando ao cigarro e fumaça da festa, então eu as coloquei na máquina de lavar para ela. Emprestei uma camiseta minha para ela dormir e capotamos pouco antes do amanhecer. Quando acordei na manhã seguinte, o lado dela da cama estava vazio. No começo não estranhei.
É comum as pessoas irem embora cedo depois de um encontro casual para evitar aquele clima estranho de manhã, né? Achei que ela só tivesse saído de fininho. Mas aí comecei a notar coisas que não faziam o menor sentido. A primeira foi a porta do meu apartamento. Eu tenho uma fechadura eletrônica que só tranca por fora se você usar a tag ou a chave física. Quando fui ao banheiro, percebi que a trava manual interna ainda estava acionada. Ou seja, ou ela tinha saído e trancado a porta por fora milagrosamente sem a chave, ou ela ainda estava lá dentro. Só que ela não estava. Meu apartamento é pequeno, um estúdio de 40 metros quadrados. Não tem como se esconder. Chequei o banheiro, a cozinha e até olhei dentro do armário como um idiota, achando que era uma brincadeira. Nada. As janelas estavam fechadas e eu moro no 10º andar. Não tinha como ela ter saído por ali. O mistério aumentou quando fui ver a lavanderia. As roupas dela tinham sumido da máquina e a camiseta que eu emprestei também não estava em lugar nenhum. Ela tinha evaporado de um apartamento trancado por dentro. Comecei a questionar minha sanidade. Será que o álcool me fez imaginar tudo? Mas a escrita de caneta ainda estava na minha mão, borrada, mas estava lá. Passei o dia tentando processar o que aconteceu, mas nada fazia sentido. Eu não tinha o telefone dela, nem o Instagram, nada além daqueles detalhes que ela me contou. No fim da tarde, senti um impulso bizarro de ligar para o Lucas em Tóquio. Não sei explicar, foi uma vontade do nada. Atendemos a chamada de vídeo e começamos a falar sobre como foi o ano novo de cada um. O Lucas parecia meio distraído, meio para baixo. Perguntei o que tinha rolado e ele suspirou, dizendo que tinha conhecido uma garota incrível na noite anterior, mas que ela tinha ido embora do apartamento dele sem dizer tchau, sem deixar número, nada. Eu ri e disse que tinha acabado de passar pela mesma coisa. Foi aí que o clima ficou pesado. Eu brinquei. Qual era o nome da sua misteriosa? Ele respondeu, Beatriz. Senti um gelo na espinha na hora. Pedi para ele descrever a garota e ele começou a listar exatamente as mesmas coisas. Ela era de Curitiba, trabalhava com design, mas amava a arte de rua. Eu interrompi o Lucas antes dele continuar e perguntei, ela tem 2 cachorros chamados Pipoca e Mel? O Lucas ficou mudo por alguns segundos na tela. O rosto dele ficou pálido. Ele confirmou que sim. Passamos os próximos 20 minutos comparando cada detalhe. O aniversário em outubro, a mãe designer de joias, a amiga na Itália. Tudo batia de forma aterrorizante. Mas o pior veio depois. O Lucas tinha tirado fotos com ela na festa em Tóquio e me mandou pelo celular. Quando abri o arquivo, quase derrubei o telefone. Era a mesma Beatriz, a mesma roupa, o mesmo sorriso, o mesmo cabelo. Não havia dúvida. Só que aqui a física quebra. Tóquio está 12 horas à frente de São Paulo. O Lucas conheceu ela às 23 horas do dia 31 no Japão. Eu conheci a mesma Beatriz às 23h30 do dia 31 no Brasil. Isso significa que, entre ela sair do apartamento do Lucas e aparecer na minha frente no rooftop, se passaram apenas algumas horas. Só que um voo de Tóquio para São Paulo leva no mínimo 24 horas de viagem. Mesmo que ela tivesse um jato supersônico, a conta não fecha. Como ela sabia exatamente para qual festa ir? Como ela conseguiu manter o mesmo nome e os mesmos detalhes sem errar nada? Nós nunca mais vimos a Beatriz. Eu e o Lucas já discutimos isso Essa história quem me contou foi meu tio. Antes de sossegar, ele e meu pai viajavam muito para pescar no sul do país. Eles tinham uma cabana rústica na beira de uma represa isolada, longe de tudo. Em um ano novo específico, meu tio estava lá apenas com o seu melhor amigo, o Beto. Minha mãe não pôde ir porque estava grávida de mim e não queria o isolamento. Eles planejavam uma virada tranquila, só churrasco e pescaria, longe das festas urbanas. Mal sabiam eles que aquela paz seria interrompida por algo que a ciência não explica até hoje. O silêncio daquela represa escondia algo sombrio. A noite estava estranhamente silenciosa. Eles estavam no deck superior da cabana, que tinha janelas enormes de vidro voltadas para as águas escuras da represa. O céu estava limpo e o reflexo da lua criava uma atmosfera quase mágica. Eles estavam tomando cervejas, ouvindo rádio e relembrando histórias da juventude. Era uma daquelas noites em que você se sente em paz, longe da correria do mundo. Eles estavam apenas esperando o sinal da rádio para a contagem regressiva. Não havia ninguém por perto, nenhuma outra luz de casa ou barco num raio de quilômetros. Era o isolamento total que eles buscavam. De repente, um clarão absurdo veio do outro lado da represa. O primeiro pensamento do meu tio foi fogos de artifício.
mas não houve barulho nenhum. Foi um flash de luz branca, cegante, que pareceu brotar do chão e subir, em vez de vir do céu. Durou apenas 1 segundo, mas iluminou a margem oposta como se fosse meio-dia. O Beto levantou na hora e colou o rosto no vidro, tentando entender o que tinha sido aquilo. Meio tonto pela luz, ele disse que achava ter visto algo se mexendo entre as árvores, bem na beira da água. Meu tio achou que era a bebida, mas o Beto estava sério demais. O Beto insistia que tinha alguém lá. Meu tio argumentou que era impossível. Não tinha estrada, trilha ou qualquer construção do outro lado, apenas mata fechada. Mas o Beto não se deu por vencido. Ele calçou as botas e pegou o casaco decidido a investigar. Antes que meu tio pudesse protestar, eles saíram no deck e o ar gelado os atingiu. Foi então que o som começou. Era uma voz fina de uma criança gritando, "Socorro!" sem parar. Vinha de algum lugar no meio da água ou da margem oposta. O pedido de ajuda era desesperado e parecia estar cada vez mais perto deles no escuro. Eles não pensaram 2 vezes. O instinto de ajudar falou mais alto. Como a margem estava firme, eles resolveram ir correndo pela beirada, achando que a criança pudesse estar presa em algum barranco. Eles ligaram as lanternas e começaram a avançar pela lama. Conforme corriam, a voz ficava mais nítida e desesperada. Meu tio disse que conseguia sentir o pânico daquela criança. Eles chegaram a um ponto onde a lanterna iluminou uma pequena silhueta parada, a poucos metros de distância. Era o vulto de um menino, pequeno, parado contra a escuridão do mato. Eles gritaram que estavam chegando para o menino não se mexer. Mas no segundo em que meu tio ia esticar o braço para tocar na criança, o segundo clarão aconteceu. Foi 10 vezes mais forte que o primeiro. Meu tio teve que cobrir o rosto e caiu de joelhos, sentindo uma ardência insuportável. Ficou cego por alguns segundos, vendo apenas manchas coloridas. Quando a visão começou a voltar e ele conseguiu focar novamente na margem, o menino tinha simplesmente desaparecido. Não havia nada além de terra e silêncio. Apenas o vazio absoluto no lugar onde a criança estava. O medo mudou de nível. Eles pararam de ser curiosos e ficaram aterrorizados. Eles voltaram correndo para a cabana, tropeçando em tudo. O Beto estava a alguns passos à frente, e quando chegou perto da entrada, ele parou bruscamente e apontou para cima. Ele começou a gritar que tinha alguém na janela. Meu tio olhou e viu. Atrás do vidro da sala onde eles estavam antes, havia a silhueta de um menino olhando para baixo, observando os dois no pátio. O reflexo do vidro tornava a cena macabra. O menino não se mexia, apenas vigiava cada movimento deles lá fora. Eles entraram na casa como um furacão, armados com o que acharam na cozinha. Reviraram cada centímetro da cabana. Olharam debaixo das camas, dentro dos armários e no sótão. Nada. Não havia sinal de entrada forçada. Todas as janelas estavam trancadas por dentro e a porta principal estava segura. Era fisicamente impossível alguém ter entrado ou saído sem eles perceberem. Eles se trancaram no quarto principal, de costas para a parede, e decidiram que não iam dormir. A virada do ano passou sem que eles notassem. O rádio continuava chiando na sala vazia. O pior aconteceu por volta das 3 da manhã. No silêncio da casa, meu tio começou a ouvir algo vindo do corredor. Era uma risadinha de criança, abafada, como se alguém estivesse brincando de esconde-esconde. O som parecia se mover, mudando de lugar constantemente. Toda vez que o meu tio ou o Beto faziam qualquer barulho ou ameaçavam abrir a porta, o riso parava instantaneamente. Era um jogo psicológico cruel. Eles passaram o resto da madrugada em claro, ouvindo sons que não deveriam estar lá. Parecia que algo se divertia com o pânico deles até o sol nascer. Assim que amanheceu, eles pegaram as coisas e fugiram. Nunca mais voltaram naquela cabana. Meu tio acabou vendendo a propriedade logo depois, só para se livrar da lembrança. Ele conta essa história há anos, e toda vez que chega na parte da luz, a voz dele falha. Ele nunca conseguiu uma explicação lógica. Não era relâmpago ou sinalizador. Ele sabe que o que viu e o que estava dentro da casa não era deste mundo. Ele aprendeu da pior forma que existem coisas que a escuridão protege e que nós não deveríamos tentar salvar.